agradecer ao Aguinaldo, a professora Alessandra, a professora Elisângela, o professor João e, claro, você, professor Edson. Obrigado pelo convite, por estar aqui me recebendo. É um prazer enorme e principalmente por falar de um tema que eu gosto bastante, né, que é de reconstrução tecidual. E espero que seja produtivo para quem estiver assistindo aí. Eu já deixo o seguinte, pessoal, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar, pode fazer a hora que quiser, tá? A gente faz uma espécie de um bate-papo para não ficar também muito maçante, tá bom? Eu queria agradecer, claro, parte da minha equipe aqui, que é o Marcelo Ciroli, a Marília Cavalcante e o Eduardo Wack, que sem eles a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? Eles estão sempre me ajudando em tudo e parte do que eu vou apresentar aqui hoje teve a ajuda deles, tá? Bom, esse tema, como eu falei para vocês, que é recessões gengivais profundas em regiões de mandíbula, eu resolvi escolher, quando eu fui convidado, por uma questão bem simples. Eu acho que a gente tem pouca literatura sobre isso, né? E grande parte do que a gente acaba tomando de decisão, ele é baseado nessa pouca literatura e muito também na nossa experiência clínica. E o que tem de diferente em recessões gengivais profundas, né, comparado com outras recessões gengivais? As recessões gengivais profundas me chamam muito a atenção porque muitos casos, como esse que vocês estão vendo aqui nas fotinhos, se o paciente não tratar, a chance dele vir a perder esse elemento dentário é muito grande. Então, a gente acaba até tratando essas recessões com o objetivo não de melhorar a estética ou melhorar uma sensibilidade que pode até vir a ter, mas geralmente a ideia é tentar salvar o dente, né? Você proporcionando um tecido mole cobrindo aquela raiz facilita a escovação, facilita a higienização. Consequentemente, a gente pode tentar postergar ou até salvar aquele dente, né? Essa é a ideia. Bom, hoje, a minha ideia, eu coloquei aqui em 3 pontos que eu gostaria de tocar. Primeiro, eu sou um cara muito questionador, né? Eu, questiono todo curso que eu vou, toda aula que eu assisto, pelo menos a mim mesmo, eu me questiono muito sobre aquilo que eu estou vendo, né? Ou lendo, estudando. Então, vocês têm esse direito também, tá? Todo mundo que assistir a aula e achar que o que eu falei não faz sentido, ou não entendeu, ou gostaria de mais explicações, questionem, por favor. Acho que a gente só vai conseguir crescer pensando desse jeito, né? Questionando e perguntando o porquê das coisas, tá? Principalmente hoje em dia, né, que eu vejo as pessoas acabam usando muito as mídias sociais como se fosse um PubMed, né, e a moda é sempre impulsionada por outros fatores, às vezes mercadológicos, às vezes comerciais, né, e eu me questiono muito isso, será que realmente é essa a melhor maneira de se fazer? Ou será que tem alguém por trás que está, né, direcionando para isso? Segundo ponto, treinar os olhos, né? Algo que eu gosto muito de falar para os meus colegas e alunos, que é a gente tem que observar os detalhes dos detalhes dos detalhes. É isso que eu acho que a gente vai... É daí que a gente vai tirar conclusões para o próximo caso que você for operar, você tentar fazer um resultado melhor, né? E, por fim, eu gostaria, assim, de tentar despertar um raciocínio principalmente para esses casos de recessões gengivais em mandíbula, né, um raciocínio de como tomar uma decisão sobre o tratamento daquele caso, né? Eu sei que hoje em dia uma técnica muito comum é a técnica que foi publicada pelo Anton Scullion de 2018 para esse tipo de defeito, né? E eu vejo que todo mundo agora só faz essa técnica para esse tipo de defeito. E eu vou questionar isso também, né? Eu vou mostrar para vocês o que eu penso sobre isso, né? Mas na minha opinião, eu acho que alguns casos são diferentes que outros e a gente poderia tomar decisões clínicas diferentes também, tá? Vocês vão ver que uma das técnicas que eu vou propor para vocês, ela é um pouco provocadora, e vamos ver o que vocês acham, tá bom? Então aqui já aumentando aqui, né? Esses 3 casos
o que eu gostaria, se eu tivesse presencialmente, eu iria perguntar para vocês, né? Vocês acham que esses 3 casos, eles são iguais, né? Olhando, tem alguma peculiaridade que vocês notam de diferença, né? E aí eu já avanço aqui para vocês dizendo o seguinte, se a gente olhar o canino, por exemplo, ele é mais largo, né? Consequentemente, uma recessão profunda num canino provavelmente teria uma largura, uma distância entre as bordas ali dos retalhos maior, né? E nesse caso central, se a gente olhar bem, talvez vocês não estejam conseguindo ver por essa visão, mas é um dente que ele é mal posicionado. Ele é um dente com a raiz vestibularizada, diferentemente do caso, né, da ponta, que ele tem uma recessão estreita, profunda, porém estreita, e um dente bem posicionado. Então, né, perguntando, será que essas recessões são todas iguais? E a resposta é não, né? Elas são diferentes, talvez tenham etiologias diferentes também, né, que é um ponto importante da gente tentar investigar antes de operar, claro, mas se essas recessões têm características anatômicas diferentes, né? Por que será que só tem uma técnica que todo mundo quer fazer? Será que a gente não tem que individualizar isso também, né? Esse é o questionamento principal aqui que eu gostaria de colocar nesse bate-papo de hoje, tá? Na minha opinião, o principal ponto para a gente acertar e ter resultados mais previsíveis, né, onde a gente vai ganhar o jogo, vamos dizer assim, está no diagnóstico, tá? O diagnóstico ele vai entrar o fator etiológico, né? Se tem, se teve movimentação ortodôntica, se o dente está bem posicionado ou mal posicionado, se ele está extruído ou não está extruído, se ele está girovertido ou não. Todos aqueles fatores que foi divulgado, né, publicado pelo Zucchelli em 2006, são os fatores limitantes do recobrimento. Tudo isso faz parte, né, desse diagnóstico que a gente tem que ser muito, muito, muito detalhista. E para isso, para a gente conseguir esse bom diagnóstico, eu gosto muito de utilizar alguns recursos, né? Então, a primeira coisa que eu gosto muito de fazer é, para chegar num correto diagnóstico, ser minimamente detalhista, né? Você tentar olhar todos os detalhezinhos do caso. Será que tem bolsa periodontal? Será que tem diastema? Será que o dente está extruído, vestibularizado? Todos aqueles pequenos detalhes eu gosto de anotar. E isso vai me ajudar porque nem sempre quando a gente está avaliando o caso clinicamente, a gente consegue concluir tudo naquele momento. Eu gosto muito de anotar. E mais do que anotar, tirar fotos, né? Para quem não trabalha com fotografia, hoje em dia, esses detalhes de fotografia eu acho que são fundamentais. Tá? Então, não precisa ser a melhor câmera. Tem muitas técnicas que você tira com uma câmera mais simples ou até mesmo de celular, mas a fotografia é fundamental para quando o paciente não está na cadeira, você poder estudar o caso dele, né, verificar o que você comeu bola, e eu já comi muita bola no exame clínico que eu só fui notar na fotografia. Né? E o terceiro ponto, claro, a gente tem que estudar, tem que se atualizar, fazer cursos. Até hoje eu faço muitos cursos, né? Agora os cursos online estão até facilitando, né? Porque você consegue fazer alguns cursos que antes teria que viajar de estado, viajar até de país, e você pode fazer online e isso ajuda bastante, né? E juntando tudo isso, a gente teoricamente conseguiria minimizar os erros, né? A ideia, basicamente, é o seguinte, né, pessoal? A gente olha um caso como esse aqui, tá? Que por muito tempo, né? Há muito tempo atrás, quando a gente olhava um caso como esse, a gente olhava principalmente o quê? Papila preenchendo espaço interproximal, né? Era basicamente o que a gente olhava. E nesse caso, se você olhar, você vai falar, pô, a papila está preenchendo bastante espaço interproximal, né? Tem uma pequena perda de ponta de papila ali, mas está dentro de uma perda ok. Se você olhar somente isso, hoje em dia, né, e a gente sabe que tem outras coisas importantes, talvez você coma bola. E você errando nesse diagnóstico,
né? Como, por exemplo, se você olhar uma foto deste caso por oclusal, dá para a gente perceber que esse paciente ele não teve tanta perda interproximal na parte óssea em altura, tá? Mas perdeu em volume, né? A parte vestibular foi bastante reabsorvida. Né? A gente consegue perceber essa perda de volume de tecido mole e imagina-se que o tecido duro também está envolvido. E se você não perceber isso, algo que pode acontecer no seu consultório e acontece, né? É você ter um pós-operatório como esse. E eu imagino, né? Eu sempre penso nos cursos que eu quero lecionar, são cursos que eu gostaria de fazer, né? Então, são cursos que têm a parte teórica, a gente sempre se baseia tudo em literatura, obviamente, mas tem que ter uma parte clínica, né? E eu penso no consultório de cada um de vocês, né, que está assistindo e vai assistir depois, o que será que passa na cabeça do nosso paciente se ele voltar com 14 dias com esse pós-operatório, né, um cheiro fétido da região, e ele vai falar: "E aí, doutor, tá tudo bem?" E é óbvio que não está tudo bem, né? E aí o meu questionamento é: será que a gente conseguiria evitar isso se a gente tivesse prestado mais atenção? E talvez sim, a gente se tivesse prestado mais atenção, a gente poderia ter evitado. E eu vou tentar mostrar para vocês mais para frente como que eu enxergo esse tipo de situação, tá bom? Eu costumo falar, né, para os nossos colegas, nossos alunos, que quanto mais tempo a gente gasta no momento pré-cirúrgico, né, quanto mais a gente estuda o caso antes de operar, menos tempo a gente vai perder com os pós-cirúrgicos, né? O pós-operatório vai ser simples, porque ele vai ser bom, né? E também que a gente jamais pode encarar a cirurgia como um jogo de sorte e azar, né? E a gente tem que trabalhar sempre com as maiores chances de previsibilidade. Eu sempre converso com os alunos no começo do curso e pergunto, né, o que é o teu maior receio na cirurgia periodontal? E geralmente o maior receio, principalmente quando se fala em recobrimento radicular, é a falta de previsibilidade que eles não têm, né? Não têm experiência, então eles não sabem quando vai dar certo e quando vai dar errado. Eles fizeram um caso que deu muito certo, outro caso que ficou médio, outro caso que foi péssimo. E ele não consegue passar para o paciente isso, né? Será que esse caso aqui é o caso que vai voltar com 14 dias excelente ou vai voltar desse jeito que eu mostrei para vocês? E essa sensação a gente tem que evitar ao máximo. A gente não pode ir para uma cirurgia achando que a gente está jogando, né, um, um joguinho de uma roleta que, dependendo do que cair, caiu. Não, pelo contrário, né? A gente tem condição, tem literatura para a gente conseguir fazer com que a previsibilidade seja a maior possível e o paciente entenda as limitações e entenda também os casos que não tem indicação de operar porque não vai dar certo, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre a definição do que é uma recessão profunda. Na literatura, a gente tem diversos estudos que falam, cada um classifica a recessão profunda de uma maneira, né? Alguns estudos, como esse de 83 do Korn e do Marx, ele dizia que a partir de 3 milímetros de recessão, ele já considerava a recessão profunda. Os estudos do Trombelli, né, de 94, 95, ele considerou como maior ou igual a 4 milímetros. E o que eu considero, né, como recessão profunda são aquelas que têm pelo menos 5 milímetros ou mais. Tá? E o que quer dizer quando tem esse pelo menos 5 milímetros ou mais? Quer dizer que uma boa parte da raiz, né, pensando na raiz inteira, está exposta e provavelmente a chance desse dente ele ser perdido nos próximos anos é considerável, né? E com 5 milímetros, se a gente pensar nos nossos dentes, a gente vai ver que se ele tiver 5 milímetros exposto, existe uma chance considerável dele vir a perder esse dente. Tá? Então, eu acabei optando
tanto para o meu raciocínio quanto para os estudos, as pesquisas que eu participo, a gente a considera como recessão profunda a partir de 5 milímetros, tá? E aí vem o questionamento, né? Qual que é a importância de se tratar uma recessão profunda? Bom, de maneira geral, né, toda recessão ela é importante se tratar para evitar dificuldade de escovação na região por sensibilidade, cárie radicular é algo que pode acontecer numa raiz que está exposta, né? A literatura é bem vasta sobre por que tratar uma recessão, mas tem um ponto que é citado em alguns artigos longitudinais que eu considerei muito importante. Muitos pacientes, e a maior parte que chega no consultório é assim, obviamente, eles não querem, não é fazer uma cirurgia de recobrimento, né? Não é uma cirurgia que o paciente vem pedindo, eu estou louco para que você corte meu palato e tire o enxerto e recubra a minha raiz. Geralmente ele tem medo e muitas vezes ele acaba adiando, né? Principalmente os homens acabam adiando esse tipo de procedimento cirúrgico. E eles perguntam: se eu não fizer nada, será que não vai melhorar? Né? O que vocês acham? Acho que vai melhorar? A literatura ela acaba sendo bem clara também. As recessões tendem a aumentar com o passar do tempo, né? Seja pela dificuldade de higienização, seja também pela questão biológica, que você vai perdendo tecido, né? Então a tendência é aumentar. E eu comecei a notar nos pacientes do meu consultório isso. Aqueles casos que vinham, era um caso que você explica a importância, mas mesmo assim, por algum acaso, o paciente não consegue operar naquele momento e retorna um ano e meio depois, eu comecei a notar que isso prejudicava cada vez mais. Dê uma olhada nessa paciente aqui, né? Nesse caso dela, ela tinha muita sensibilidade, tá? E ela veio com os dois caninos, esse canino e o outro canino 33 também com uma pequena retração que ainda não era tão profunda, né? E a gente ficou enrolando para operar, ela, né, desmarcou uma vez, eu desmarquei outra vez e acabou ficando por isso mesmo, mas ela voltou um ano e meio depois com essa condição. E veja, é um canino, então ele tem uma distância entre uma borda e outra da recessão considerável, de pelo menos 3,5 milímetros, às vezes 4 milímetros, né? Quando ele aumenta em profundidade, a área exposta aumenta consideravelmente. E no final, quando a gente pensa em recobrimento radicular, né, qual que é a maior dificuldade de um recobrimento radicular? A gente tem que criar um tecido vivo, né, que esteja sempre nutrido, obviamente, e a gente tem que fazer com que ele sobreviva numa área avascular, que é a raiz do dente. Eu encaro sempre desse jeito. Essa é a dificuldade. A gente tem que criar tecido numa área que é avascular. E isso é bastante difícil. Quando a gente compara, dê uma olhada o que aconteceu em um ano e meio. Tá? Em um ano e meio, aumentou consideravelmente a recessão. E aí, no caso dela, a sensibilidade aumentou e a gente acabou operando, né? E se no começo eu já tinha pensamentos de que seria um caso desafiador, né? Porque tinha pouca literatura sobre o que fazer, qual técnica usar nesse caso, depois que aumenta a recessão, você pensa, puxa, agora, né, a coisa fica um pouco mais complicada. E um outro caso que me chamou a atenção também, e que eu sempre gosto de elucidar isso para os pacientes, né, por que eu acho que a gente tem que operar? Esse paciente ele veio em 2017, em agosto, com uma recessão que não tinha sensibilidade, mas a inflamação tecidual era considerável, né? Se a gente olhar, fizemos o tratamento de raspagem, quando desinflamou, né? A gente sentou para conversar sobre a cirurgia e ele falou a mesma coisa. Não, puxa, eu morro de medo de cirurgia. Eu vou pensar, eu vou achar alguém que consiga consertar para mim sem cirurgia, né? E tudo bem, né? Eu não gosto, eu não assusto nenhum paciente no sentido você vai perder esse dente. Esses casos, agora eu estou começando a achar que talvez. Veja
um ano depois ele voltou para fazer uma profilaxia. Ele mesmo não percebeu, mas dê uma olhada o que aconteceu com a retração, né? Se antes, novamente, se antes eu já tinha preocupação sobre a previsibilidade, né, por ser um dente que estava vestibularizado, se você olhar, olha como a raiz está bastante mal posicionada, continua inflamado. Quando a gente compara, né, olha o que aconteceu em um ano. Então, esses casos de recessão profunda, né, a melhor resposta para por que tratar é porque se você não fizer nada, você vai perder esse dente. Tá? Atualmente é dessa maneira que eu acabo respondendo, que é a maneira mais é um pouco cruel de falar isso para o paciente, ele se assusta, obviamente, mas é a maneira que eu acho verdadeira, porque quando o paciente volta deste jeito, né, se envolver o ápice ali, se começar a ter uma supuração por envolvimento do ápice, tudo isso vai complicar muito a cirurgia. Aí envolve tratamento endodôntico, né? Talvez tentar fazer ortodontia para reposicionar e melhorar a previsibilidade, uma série de coisas, tá? E aí a gente vai ter que trabalhar nisso. Bom, o que é que nós temos na literatura sobre isso? Nós temos pouca evidência científica, né? Tem um trabalho do Zucchelli, esse que está citado, né, que comenta sobre será que as recessões profundas elas têm o mesmo resultado de recessões rasas, né? Segundo esse estudo, não tinha muita diferença, mas ele também cita que poucos tem poucos estudos que avaliaram isso, né? Eu participei, eu participo e participei de uma pesquisa, que é essa que eu estou colocando aqui para vocês, que avaliou especificamente recessões gengivais em mandíbulas profundas, né? E como que a gente conseguiria tomar decisões, né? Essa pesquisa foi encabeçada pelo João Batista César Neto, que é professor da USP, e eu faço parte desse grupo com muito orgulho. Se vocês tiverem interesse, depois procurem esse artigo, que é bem interessante. Tá? E parte do que eu vou falar hoje se baseia nesse artigo. Tá bom? Então, assim, tem muito pouca evidência científica sobre recessões profundas. E aí eu achei interessante estudar mais sobre isso para conversar com os alunos. Né? Quando a gente pensa em recessão, a gente sempre pensa, em primeiro lugar, na classificação do Miller, de 85, e, em segundo lugar, agora a gente fala muito da classificação do Cairo. Né? Mas, basicamente, tá, o que a gente está lidando é nutrição sanguínea. Né? Tudo isso aqui que o Miller ele expõe sobre previsibilidade e que o Cairo também coloca, a gente nada mais, nada menos, estamos falando do quê? Nutrição sanguínea. Se você tiver nutrição sanguínea naquela região, ao redor da retração, tá? Que vem do retalho, do ligamento periodontal ou do periósteo, e tiver uma quantidade suficiente, a chance de você conseguir recobrir aquela lesão, né, o defeito, é grande. A partir do momento que você começa a perder osso interproximal, né, você começa a perder nutrição sanguínea e, consequentemente, a chance de recobrimento total daquela área vai diminuindo. Agora, um ponto que a gente nem sempre observa é essa questão de quando um dente está vestibularizado ou quando a gente tem uma perda do osso interproximal, mas de volume e não em altura, né? Se a gente perde em volume, a gente também acaba perdendo a nutrição sanguínea. E a gente não tem outra solução para tentar enxergar isso a não ser solicitar exames radiográficos. E o único exame que conseguiria nos dar essa informação de quantidade óssea em volume naquela área é a tomografia. Então, a primeira dica que eu deixo aqui para vocês é esse tipo de caso, né, eu sempre solicito tomografia para o paciente. Nossa, Ricardo, mas é um tecido mole que você vai colocar um tecido conjuntivo, né? Você acha que é realmente necessário ter essa informação? É realmente necessário, nem que seja para você chegar à conclusão que não que está em boa quantidade o nível ósseo. Mas se você não pede e você tem um caso como esse, tá? Então eu coloco aqui, será que é preciso pedir uma tomografia, solicitar uma tomografia? Dê uma olhada nesse paciente, tá?
Aqui tem uma reconstrução 3D, que não é uma coisa extremamente fiel, mas é algo que a gente consegue ter uma ideia, né? E por essa reconstrução 3D, vejam que a parte óssea interproximal ela foi muito perdida no sentido horizontal. Isso faz com que, olha nessa terceira fotinho, né, que a gente vai ver o dente em questão, e olha onde está, nessa linha vermelha, o nível da tábua óssea, na parte média ali do dente, na altura média do dente, tá? E o que isso significa? Esse gap, né, que a gente observa aqui, ó, ele é um gap que vai dificultar muito o quê? Tudo que você colocar na vestibular desse dente, seja reposicionar um retalho coronariamente, que é a técnica mais comum, seja utilizando a técnica do Anton Scullion, que é aproximar as bordas, seja colocar um enxerto de tecido conjuntivo na vestibular dessas raízes, olha o espaço que fica entre o enxerto de tecido conjuntivo e a tua nutrição, que é o periósteo, né, nessa área. Esse é aquele caso que a gente teve aquele pós-operatório horrível, né? E talvez tenha sido esse o ponto falho daquela cirurgia. Então, assim, não existe literatura suficiente para afirmar exatamente isso, que esse gap, quanto que tem que ter de distância para que o retalho sobreviva, ou que para o enxerto de tecido conjuntivo sobreviva, mas com certeza, quanto maior esse gap, mais dificuldade vai ter para sobreviver tudo que você colocar na vestibular desse dente, né? Então, são pequenos detalhes que a gente tem que observar. Se você me perguntar, mas Ricardo, e aí, o que daria para a gente fazer nesse caso para evitar esse tipo de necrose, né? Eu perguntaria isso para vocês. O que vocês acham que daria para fazer? Bom, como a gente está aqui num monólogo praticamente, eu diria para vocês, uma das possibilidades seria odontoplastia, né, nessa raiz, ou seja, a gente desgastaria a vestibular desse dente o máximo possível para aproximar a superfície vestibular desse dente do meu leito de nutrição, que é esse periósteo, tá? Mas, Ricardo, é um dente inferior, ele tem pouca distância entre o conduto endodôntico, né, e a vestibular ali do dente. Perfeito. Então, aí é mais interessante você ter uma tomografia, porque nesse caso, se tiver que fazer um desgaste vestibular, né, do dente, eu indicaria um tratamento endodôntico prévio para o paciente não ter sensibilidade. Entende? Então, tudo isso faz parte de um diagnóstico prévio que a gente tem que planejar para que quando a gente for executar, a gente tenha, né, todas as informações necessárias para executar, e não você operar, por exemplo, e de repente o paciente volta morrendo de dor e você não sabe se é pela cirurgia no palato, na região operada, ou é uma dor endodôntica por você ter desgastado aquela raiz, né? Bom, além disso, da questão da nutrição, que é fundamental nesse tipo de caso, né, a gente tem a questão de fatores limitantes de uma recessão profunda, que quanto mais profundo, né, maior a área que a gente tem que recobrir. E quanto mais largo for o dente, né, quanto maior for essa distância, maior a área ainda, né? Então, obviamente que se você for pensar em caninos, né, inferiores, pré-molares ou molares inferiores, e tiver uma recessão profunda, a dificuldade vai ser enorme. E se você tiver incisivos centrais e laterais inferiores com recessão profunda, apesar da retração ser profunda e grande, talvez não seja tão desafiador, justamente porque é um dente estreito, né? Um ponto que eu acho fundamental, né, e isso junta com a questão da tomografia que a gente pede, é entender que a posição do dente, posicionamento do dente, se ele está bem posicionado, lingualizado ou vestibularizado, vai mudar também a maneira como eu vou planejar a parte cirúrgica, tá? Então, quanto melhor posicionado o dente em relação à tábua óssea, menos desafio biológico a gente vai ter, porque a chance de sobreviver, né, ao retalho ou o conjuntivo que a gente vai utilizar é ok. Apesar do quando a gente tem uma raiz vestibularizada, a gente passa a ter um desafio
desafio biológico muito maior, né? Porque a distância entre meu leito de nutrição, que é o periósteo, até a vestibular dessa superfície radicular exposta, aumenta, consequentemente, a chance de ter necrose tecidual aumenta, né? Então, vestibularização do dente é algo que a gente tem que anotar e isso vai entrar na nossa tomada de decisão, tá? E a perda óssea interproximal que eu falei para vocês, a gente só consegue ver essa perda óssea em volume com tomografia. Novamente, a reconstrução 3D, ela é meramente ilustrativa, né? A gente tem que observar os cortes tomográficos, porque essa reconstrução falha bastante, tá? Mas ela já nos dá uma ideia de perda de volume, tá bom? E aí, a questão de tomada de decisão para os casos de recessões profundas, né? Sempre a pergunta é, qual que é a técnica ideal? Bom, a técnica ideal vai depender de tudo isso que a gente vai ter que observar, que foi o que eu falei até agora, né? Fator etiológico, posicionamento do dente, da raiz, condição óssea do paciente, espessura do retalho, tudo isso a gente vai levar em consideração. Eu tomo muito da minha decisão baseada naquele estudo que eu falei, que eu participei, né? E que leva em consideração alguns pontos. Um ponto que eu acho importante também, para a primeira tomada de decisão, é a seguinte: de maneira geral, a Ricardo, técnica mais. Oi. tem um professor Uhum. querendo fazer uma pergunta. Pode Ele fazer, pergunta perdão. agora. Já Claro, falaram, podia, a gente normalmente fala no final, mas você já falou que manda podia bala. interromper. Ô, Caio, pode perguntar, meu amigo. Muito obrigado, doutor Edson. Oi, Taqui, tudo bem? Parabéns pela sua aula. Fala, Caio, tudo bem? Tudo, e você? Seguinte, Taqui, tô vendo aqui essa questão do dente vestibularizado, né? E normalmente a gente tem uma classe 2 de Miller, RT1 de Cairo. E em que momento você opta, por fazer um movimento ortodôntico prévio, claro, considerando um tecido gengival já saudável, e dois, se esse dente está extruído e tem contato prematuro, e qual é a importância que você leva para esse diagnóstico na tua árvore de decisão? Obrigado. Pô, Caio. Bom, tudo isso que você falou são fatores que entram como fatores limitantes de recobrimento, né? Tanto a vestibularização quanto a extrusão. Então, isso entra em dois pontos. Se o dente está extruído, né, a tua junção esmalte-cemento, que é o limite máximo de recobrimento, ele também está deslocado, logo, você tem que passar para o paciente uma nova previsão de recobrimento máximo daquela raiz, e se isso tem um contato prematuro, eu acho que você tem que fazer um ajuste oclusal para corrigir isso, para não ter uma recidiva daquele problema, né? Quanto ao uso de aparelho de movimentação ortodôntica, eu acho que vai depender muito do paciente aceitar ou não fazer uma movimentação ortodôntica naquela região e também você ter um ortodontista que saiba lidar com esse tipo de situação. Eu já encaminhei para muitos colegas, né, ortodontistas, que se recusaram a movimentar um dente que tem uma recessão profunda como essas, por medo de perder o dente durante a movimentação, né? Aumentar a mobilidade e vir a perder. A verdade é, na clínica, a maior parte dos casos, quase que toda a totalidade, o paciente ele prefere passar por um desgaste, né, da raiz e não fazer movimentação ortodôntica, mas com certeza teria uma indicação bem maior de fazer uma movimentação ortodôntica. Tá? Eu acho que se eu não respondi, você me pergunta de novo, tá? Bom, eu estava falando aqui da tomada de decisão, tá? Então, sobre a tomada de decisão, a princípio, a técnica mais estudada e a técnica que a gente se sente mais confortável sempre é a gente fazer um deslocamento coronário, né? Você pegar
como a técnica de Langer e Langer, você faz 2 incisões relaxantes, né, e desloca coronariamente. Mas qual que é a dificuldade de fazer um deslocamento coronário em dentes com recessões profundas? Talvez você não tenha espaço suficiente de retalho ou quantidade, né, de altura suficiente para fazer esse deslocamento. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu já volto aqui nesse slide. Então, o que eu observo é isso daqui, ó. Eu vejo a linha de fundo do vestíbulo, tá? E eu vejo o final da recessão. E eu faço uma mensuração simples. Para eu conseguir deslocar esse retalho coronariamente, eu tenho que ter, no mínimo, entre o final da recessão, tá, até essa linha do fundo de vestíbulo, eu tenho que ter, no mínimo, a mesma medida da retração e com uma sobra 1 milímetro a mais. Se a minha recessão for maior do que essa medida, eu jamais vou conseguir fazer esse deslocamento coronário sem colocar tensão ao final da cirurgia. Jamais. Então, a primeira tomada de decisão é: eu vou utilizar deslocamento coronário ou não? Se eu tiver uma condição como essa, em que a recessão é maior do que a distância entre o término dela e o fundo do vestíbulo, eu já descarto logo de cara deslocamento coronário, tá? E aí eu ficaria entre essas duas outras técnicas: um envelope modificado, que eu vou explicar para vocês, que é uma técnica muito parecida com a do Anton Scullion, tá? E um deslocamento lateral, que é uma técnica descrita também há muito tempo, se não me engano, de 76, né? Que é uma técnica clássica que a gente acaba modificando um pouquinho. Bom, então, primeiro ponto é essa distância, o segundo ponto é a quantidade de raiz, né, exposta, e um ponto também crucial é o posicionamento dentário. Pensando que eu não vou poder utilizar deslocamento coronário, tá? E pensando nessas duas outras técnicas, de envelope modificado ou deslocamento coronário, ou deslocamento lateral, perdão, esse posicionamento dentário vai me definir bastante coisa. Vou mostrar para vocês mais para frente o porquê disso, tá? Então, aqui que eu falei para vocês, né, uma das maneiras de enxergar. Então, a primeira tomada de decisão é isso daqui que eu comentei. Eu observo onde está o fundo de vestíbulo, tá? E eu mensuro a distância entre o final do término da recessão, que é essa linha branca, e o tamanho da recessão até a junção esmalte-cemento ou até o potencial máximo de recobrimento, vamos dizer assim. Se a linha branca for maior do que essa linha amarela, significa que eu conseguiria fazer um deslocamento coronário. E aí eu não tenho a menor dúvida. Eu iria para o deslocamento coronário, que é a técnica clássica que tem mais estudos, né, e que funciona muito bem. Quando não tem essa distância necessária, suficiente, a gente tem que optar por duas outras técnicas, né? Aqui no caso, deslocamento coronário, 2 relaxantes, sempre associado a enxerto de tecido conjuntivo, né? Todos os casos de recessões profundas têm que associar a um enxerto de tecido conjuntivo, tá? E aí, quando a gente tem a mesma situação que eu falei, que não dá para fazer o deslocamento coronário, a gente tem duas possibilidades. E aí o que vai me definir é principalmente a largura da recessão, tá? E o posicionamento dentário. Por que isso? Quando o dente está muito vestibularizado, né, o desafio biológico de você conseguir colocar o enxerto de tecido conjuntivo e um retalho, né, em cima dele e tudo isso sobreviver sem necrosar é um desafio biológico muito grande. Então, quanto melhor posicionado o paciente tem a raiz, mais fácil de isso tudo cicatrizar bem. Eu acho que essa técnica de envelope modificado, que é bem parecida com a técnica do Anton Scullion, é uma técnica que tem um desafio razoável para a região. Você tentar aproximar 2 bordos com um enxerto de tecido conjuntivo embaixo, numa área que é avascular, eu acho que é um desafio considerável. E a chance de necrosar quando essa raiz está muito vestibularizada aumenta bem, né? Então, vejam esses dois casos. Tem um lado que a gente está vendo, né,
de frente, olhando de frente do lado esquerdo, o dente ele está bastante vestibularizado, principalmente a raiz, e o outro está bem posicionado. Para os casos que a raiz está bem posicionada, eu opto por esse envelope modificado. Ó, a gente consegue ver bem aqui claramente. Né? E nos casos onde o dente está muito vestibularizado, eu acabo utilizando a técnica de retalho deslocado lateralmente. Porque quando a gente tira um retalho lateralmente, aquele retalho ele vem íntegro, né? Ele vem, vamos dizer, com uma chance de sobreviver maior do que você tentar simplesmente aproximar dois bordos, né? Com a técnica do envelope modificado, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês agora. Aqui o retalho deslocado coronariamente, a resolução dele, e um pós-operatório de 6 meses. Tá? Resultado previsível. E aqui o envelope modificado. Basicamente, o que é? A gente inicia dividindo as papilas, tanto mesial quanto distal, com uma lâmina 15C. Então, a gente divide as papilas. Em seguida, a gente cria um envelope de cerca de 3 dentes com um descolador. E aí pode ser espessura total esse retalho. Você vai criando este envelope que está marcado, né, em amarelo. A gente consegue ver aqui nessa foto. Feito isso, eu consigo ter uma visualização muito boa da raiz. Por que que eu divido as papilas entre vestibular e lingual? Porque eu quero ter uma visualização da raiz e, se for necessário, eu consigo colocar uma broca e desgastar e fazer uma odontoplastia sem correr muito risco de pegar nas bordas do retalho. Então, eu tenho uma visualização muito boa da raiz e de toda a anatomia ali. Se tiver um cálculo, alguma coisa, eu também consigo visualizar muito bem. Além disso, a hora de você colocar o enxerto de tecido conjuntivo nessa região, por ter um envelope com essa largura, né, que você abriu, ele entra com muita facilidade. Você não corre risco de ficar comprimindo demais ou de você dilacerar tecido. Tá? Então, por isso que essa técnica ela é diferente da do Anton Scullion, que vou publicar em 2018. Então, aqui o enxerto tecido conjuntivo para 3 dentes. E a sutura, da mesma maneira, começa de apical para coronário, né? Até aproximar o máximo que for possível nas bordas. As papilas, elas voltam praticamente para a mesma posição. Tá? Então, a gente divide as papilas para ter acesso à raiz e para facilitar a colocação do enxerto, mas depois elas geralmente voltam para a mesma posição. E isso diminui o comprometimento de perder ponta de papila ou perder volume naquela área. Tá? Então, aqui está o inicial, baseline e 6 meses de pós-operatório, para vocês verem o resultado. Tá? E aqui um acompanhamento um pouco maior, de 18 meses. Tá? É uma técnica que eu considero para dentes com raízes, como eu falei, estreitas e bem posicionadas, uma técnica muito previsível, tá? Agora, os casos, né, como eu falei para vocês, que a raiz ela está vestibularizada, na literatura não existe ninguém que explica o que fazer nesses casos. Será que a técnica do Anton Scullion também vai dar certo, né? A princípio, deveria dar ou não deveria dar? O que vocês acham? Né? A minha opinião é aquela. Eu acho que quando o dente está muito vestibularizado, a gente corre um risco de ter necrose, tanto do tecido conjuntivo que você enxerta, tanto do retalho, e você acaba perdendo mais tecido do que ganhando ao final da cirurgia. Então, talvez dê certo para alguns casos, talvez em alguns casos você tenha aquele resultado parecido com o que eu mostrei no começo da aula, né, de uma necrose considerável. Então, para esses casos, eu imagino que um retalho deslocado lateralmente, né, tem um resultado mais previsível, justamente porque você vai ter um retalho íntegro que vai vir do dente vizinho, né, e ele vai cobrir praticamente todo o enxerto tecido conjuntivo, não vai ficar nada exposto dele. Isso aumentaria um pouco a previsibilidade e a chance de dar certo.
Mas, claro, você também teria que fazer odontoplastia, tentar melhorar essa vestibularização às custas de desgaste dentário, caso não tenha feito ortodontia. Tá? Aqui, o paciente, quando ele chegou, a gente observa muita inflamação tecidual, então teve que fazer um preparo periodontal nesse paciente. E esse paciente, ele veio, né, tinha contenção, a gente consegue ver ali. Eu não sabia a mobilidade desse dente, mas o fato é, ele veio comentando que ele iria perder esse dente. Ele falou, vim de 3 consultas odontológicas e todas me indicaram extração do dente e colocação de implante. E a primeira coisa que a gente pensou, né, foi, como é que esse cara que vai perder esse dente, como que ele vai colocar um implante se ele não tem osso, na vestibular, obviamente, ele não tem muito osso por ser uma região que não tem muito osso mesmo, ele vai ter que fazer uma regeneração óssea guiada numa área que não tem tecido mole, isso não vai dar certo, né? Então, nossa ideia foi, vamos ganhar tecido mole nessa região, e se ele tiver realmente que extrair esse dente, a gente vai ter tecido mole para fazer uma regeneração óssea guiada. E a gente optou por um deslocamento lateral. Aqui, após o tratamento periodontal. Na tomografia, eu marquei ali em vermelho, né, a situação do dente. Se você olhar a situação do dente, vai ver que realmente ele está com uma condição péssima, né? Quase toda a raiz ali já está para fora do envelope ósseo, tem uma situação muito difícil. A gente sabia que era um dente praticamente condenado, mas como eu falei para vocês, se a gente ganhar tecido mole, pelo menos na próxima etapa, ele vai ter uma chance maior de conseguir ganhar osso naquela área. Quando a gente pediu uma tomografia, né, o que a gente notou? Se nós fizermos um retalho deslocado lateralmente do dente vizinho, adjacente a ele, tá, de qualquer um dos lados, ele teria um problema que você teria recoberto o dente em questão, mas provavelmente você acabaria correndo um certo risco de provocar uma retração no dente vizinho, da onde você retirou o retalho, né? Então a gente pensou, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos um dente para trás, vamos ver se no canino a gente consegue fazer uma incisão no canino, né? E a gente desloca o que estava no incisivo lateral para o central, o que estava no canino, o tecido vai para o lateral, e no canino, né, fica uma cicatrização por segunda intenção. Só que o canino também estava igual. E assim estava o primeiro premolar também. E o único dente que a gente viu que tinha uma tábua óssea, que era isso que a gente estava buscando, né, para a gente conseguir uma cicatrização por segunda intenção, correndo pouco risco de criar uma recessão gengival, seria um dente que tivesse uma tábua óssea vestibular considerável, né, e que ele pudesse ficar talvez exposto para cicatrizar por segunda intenção. O único dente que tinha era o molar, era o primeiro molar que era um dente decíduo. E esse dente, que a gente consegue ver aqui, ó, ele tinha uma tábua vestibular considerável. Então, a gente decidiu fazer uma técnica de deslocamento lateral estendido, ou seja, a gente fez uma incisão lá na distal do segundo molar, do primeiro molar descido ali, e deslocou um dente lateralmente para ir recobrindo o central. Então, basicamente, ó, a gente fez uma incisão aqui, lá na distal desse molar descido, tá? E o tecido, o retalho que estava no lateral, no incisivo lateral, foi para cobrir o central, que estava no canino foi para o lateral, e assim por diante. Claro que uma das nossas preocupações é com o forame mentual, né, com o mentoniano, para não provocar nenhuma parestesia. Então, a gente, durante a cirurgia, a gente tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, como, por exemplo, localizar, se ele estiver próximo, a gente localiza e evita fazer incisões próximo do foramen para evitar parestesia. Está marcado ali com a seta, a gente consegue ver uma leve depressão, que significa que o foramen está bem próximo ali, né? Então a gente fez um retalho de espessura total para localizá-lo. Assim que a gente conseguiu mobilidade, né, para esse retalho, aqui fazendo as incisões, né, internas para ganhar mobilidade, tá rompendo as fibras, e aqui verificando a mobilidade para o deslocamento lateral. E claro,
quando a gente levanta o retalho, a gente consegue ver a deiscência que tinha óssea nos outros dentes, né? E também a gente aproveita esse momento para fazer o preparo da raiz do dente, fazendo um desgaste vestibular, tentando aproximar a superfície radicular com o leito de nutrição, que é o periósteo, o ligamento periodontal. O enxerto de tecido conjuntivo, ele é colocado, parte ele é tunelizado, né? Você cria um pequeno túnel entre o incisivo central, que tinha retração, em direção ao outro incisivo central, a gente cria um pequeno túnel, e parte, 1/3 desse conjuntivo, ele fica inserido embaixo ali, né? Como se fosse protegido, e os 2/3 ficam cobrindo o central, que era o dente a ser recoberto, e o lateral, que era o outro dente que tinha essa deiscência. Tá? Então, fica um enxerto de tecido conjuntivo de 3 dentes também. Aqui o enxerto fixado, tá? E em seguida o retalho ele é deslocado e suturado da mesma maneira que a gente faz a sutura para um enxerto deslocado lateralmente, como se fosse um único dente, tá? Tudo da mesma maneira, e a gente vai tentando encaixar cada papila em sua respectiva região. Esse é o pós-operatório imediato da cirurgia, tá? A gente tem aqui um pós-operatório de 5 dias. A gente, esse foi, acho que, o primeiro caso que a gente usou essa técnica, tá? Então, a gente também estava esperando o que será que ia acontecer por uma retração tão grande, né? Esse caso, a gente teve que fazer um tratamento endodôntico prévio, porque o ápice já estava exposto, né, praticamente ao meio bucal. Aqui um pós-operatório de 12 dias. Pós-operatório de 21 dias. 30 dias. Aqui já com um pouco mais de 3 meses, 100 dias. Inicial e 6 meses. Um ano. E 3 anos. Ó. Então, assim, o que e nesse período, né, vocês vão perceber aí, o paciente ele tinha muita dificuldade de higienização. E a bronca que a gente dava nele é exatamente essa. Olha, a gente fez um trabalho que está durando bastante e está super bem. Mas se você não melhorar a tua higienização, você vai perder esse dente. E aí a resposta dele é: eu não consigo escovar, passar fio dental com essa contenção. Isso foi quando ele completou uns 6 meses de cirurgia, né? Eu não consigo, Ricardo, escovar, usar fio dental por causa da contenção. Aí eu peguei e falei: não, quer saber? Então a desculpa é a contenção? Então vamos tirar essa contenção. Tiramos a contenção, ele continuou escovando e usando bem mal o fio dental, né? Mas o que me surpreendeu foi esse dente ele não tinha mobilidade, né? E aí, quando me perguntam, Ricardo, você acha que esse dente aí, com aquela condição óssea, tem condição de durar? Bom, já tem aqui 3 anos de acompanhamento, na verdade tem mais, eu só não coloquei a foto, mas a gente já está com ele quase 5 anos acompanhando. Mas a gente tem que lembrar da literatura, né? Quando a gente pensa nos dentes, dos estudos bem antigos, né, de sobrevivência dental, os dentes que mais duram na boca, geralmente são os incisivos inferiores, né? Porque eles recebem pouca carga. Então, por isso, por si só, ele já iria ter uma chance legal mesmo com pouca quantidade óssea, né? Mas, com certeza, é um dente que ele pode vir a perder, obviamente, né? Eu não sou maluco de dizer que a gente salvou para o resto da vida, acho que é temporário, mas com certeza a gente mudou um pouco o aspecto, né? Se você olhasse esse dente e pensasse de cara, pô, isso aí tem que extrair, você está maluco de manter? Às vezes a gente tem que tentar pelo menos ganhar tecido mole para o dia que ele perder esse dente, você ter condições de regenerar, né, esse paciente depois. Tá? Aqui na visão oclusal, a gente nota que os dentes, depois que tirou a contenção, já desalinharam, né? E aí vem o outro ponto, né?
quem que é o ortodontista que vai querer mexer sabendo desse histórico também? É difícil conseguir, né? E o paciente também ele tem medo de mexer no dente e voltar à situação, né? Ou vestibularizar novamente e perder tecido, né? Então ele vai convivendo com essa situação aí na vista lateral, né? Aqui na vista lateral, perdão. E aí, né? Uma dúvida que sempre fica: naquela região que a gente remove, né? A gente faz a incisão relaxante, parte ali cicatriza por segunda intenção, né? Isso é considerável para você não ter uma retração muito grande ali. E nesse dente, veja, se você for bem criterioso, você vai ver que ficou um pouco de retração ficou, mas não é algo que incomoda o paciente, né? E algo que quando eu explico para os pacientes esse tipo de técnica que eu vou utilizar, o paciente ele acaba topando, né? Porque os benefícios são muito maiores do que o risco que ele corre de ter uma retração no dente mais posterior. Tá? Então, dentre a tomada de decisão, né, novamente, sempre que possível, retalho deslocado coronariamente. Os casos que a gente não tem aquela distância suficiente, eu opto pelo lateral do envelope modificado, né? E o retalho e a diferença entre as duas é a questão anatômica do dente. Se o dente está bem posicionado, eu acho que o envelope modificado vai ter um bom resultado. Mas eu tenho minhas dúvidas. A nossa próxima etapa de pesquisa que a gente tem tocado lá na USP é justamente fazer até as técnicas de maneira sem escolher por anatomia e testar. Né? A gente joga uma moeda ou o computador sorteia a técnica independente da questão anatômica, para a gente ver justamente se isso não é um viés meu, né, a minha visão que está influenciando ali na decisão da técnica, ou se é a técnica que realmente vai funcionar ou não vai funcionar para esses casos mais desafiadores. E até agora está ficando um pouco dividido, né? A gente ainda está compilando os dados disso. Mas, basicamente, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Ô, Maurício, não sei se você está aí, ou Edson, será que eu consigo sair da apresentação e mudar o slide lá para o fundo? Eu posso fechar aqui a apresentação? Ô Maurício, colocou ele como co-anfitrião? Tem que colocar ele como co-anfitrião. Aí eu consigo? Consegue. Tá, eu queria só finalizar aqui. Maurício. Já foi. Foi? Tá, Foi. deixa eu ver. Aqui. Bom, Ô, Ricardo. então, para a gente finalizar aqui, ó, Ricardo. deu? Tá ótimo. Tá? Ricardo, Oi. só antes de você terminar, tem uma pergunta aqui da Aline Ramos, sobre radiografia periapical. O que Algumas a perguntas aqui. Aline Ela quer abrir o microfone, Aline? Pode perguntar se ela quiser. se é melhor do que a tomografia. Mas se ela quiser falar, pode falar, não tem problema não. Então, Aline, o raio-x periapical, né, a radiografia periapical, ele vai nos dar uma visão, né, que a gente consegue enxergar a parte interproximal e a gente consegue saber se ele teve perda ou não de altura interproximal, que é uma informação bastante importante para recobrimento, tá? Mas, como eu falei para vocês, existem alguns detalhes que a gente tem notado que fazem diferença no resultado e que antes a gente não conseguia entender. Por que um caso que era muito parecido com outro clinicamente, de repente você percebe que um caso ficou muito bom e o outro ficou médio e talvez até um pouco aquém do que você imaginava. E quando a gente solicita uma tomografia desses dois pacientes, a gente vê diferença, às vezes, no volume, né? Ou um dente que está um pouco vestibularizado, ou então na perda de volume. E essa perda de volume ósseo faz com que a nutrição sanguínea fique muito difícil para que aquele retalho que você quer utilizar para recobrir a raiz sobreviva naqueles primeiros dias, que são os mais importantes. Então,
a tomografia nos dá informações que a radiografia periapical realmente não consegue. Tá? Ela perguntou também sobre os casos que você indica endodontia previamente, apenas quando o ápice está envolvido ou quando está com o terço médio também exposto? Geralmente, quando o ápice está envolvido, tá? Ou quando tem alguma lesão endodôntica prévia, também tem que fazer tratamento endodôntico. Tá? Quando o ápice ele está dentro do envelope ósseo, eu não vejo necessidade, eu nunca precisei fazer tratamento endodôntico. Tá? Mas quando o ápice ele está para fora do envelope ósseo, é certeza que você... assim, eu faço por precaução, né? Eu não tive nenhum caso que o paciente ele passou a ter uma lesão ali e teve dor ou supuração após operar, tá? Mas para não correr o risco, porque eu estou falando para vocês aqui, né? Não é um caso de curso que você vai lá e testa, né? Eu estou falando para vocês aqui como clínico, que é o que eu sou. No meu consultório, eu não quero que o paciente corra o risco, né, de você voltar com um abscesso endodôntico. Então, esses casos que o ápice está para fora do envelope ósseo, eu indico sem menor dúvida, tá? Só para finalizar. Ricardo, Fala, Sandra. Alessandra, Tudo tudo jóia? bom? Eu estou aqui desde o início, mas não te cumprimentei. Ricardo, você nunca considera fazer nesses casos enxerto livre, 2 tempos cirúrgicos, um enxerto livre, depois um reposicionamento coronário? Porque teve até uma pergunta aqui no bate-papo sobre a faixa de gengiva inserida apical à recessão. Nesses casos de recessão profunda, geralmente a gente não tem nada de gengiva inserida, né? Alessandra, obrigado por você estar aí, pelo convite também. É um prazer falar com você. Olha, você sabe que isso é um questionamento que acho que daria mais 1h30 de bate-papo, né? Eu gosto muito também da técnica de gengival livre. Mas quando eu converso com o paciente, tá? E pensando assim em clínica mesmo, né? Eu até te pergunto também, o que será que é mais importante para o paciente, né? Um tecido queratinizado, tá? Ou um tecido que não é queratinizado, mas ele é espesso, vamos dizer assim, uma mucosa um pouco aspecto queratinizado mais espesso, que às vezes é o que fica dessa cirurgia, né? Quando a gente faz um enxerto conjuntivo subepitelial, nem sempre ele fica uma faixa, aquela faixa de tecido queratinizado, mas ele fica espesso. O que será que é mais importante para o paciente, né? Eu não sei responder, vou te falar bem sinceramente, se é um tecido bem queratinizado clássico de gengival livre, aquele chiclete, ou um retalho espesso na frente daquela raiz. A recobertura, né, radicular foi a mesma, mas o que será que é mais importante para ele? Eu acho que para o paciente, até uma cobertura, um recobrimento parcial, ele já está felizão. Verdade também. Porque acho que o objetivo de recobrimento total é nosso, a gente que se impõe isso como dentista, como periodontista. O paciente ele não está nem ligando se ele tem 3 milímetros de recessão, 4, a gente que às vezes olha e quer cobrir aquilo, né? Eu acho que especialmente em mandíbula, que foi o foco da tua aula, não tem comprometimento estético. É difícil convencer o paciente a entrar numa cirurgia dessa, e é importante até para os alunos que estão assistindo, para os colegas dentistas. Além dos detalhes da técnica, você mostrou e falou muito bem, muito detalhe de diagnóstico, de você fazer um ajuste oclusal, de você ver os movimentos, ver se aquele dente tem algum trauma, porque senão você vai fazer um monte de malabarismo técnico, cirúrgico, e vai dar errado o teu procedimento, porque você não sanou a causa do problema. Então, adorei tua aula, viu? Achei muito boa mesmo, mas é difícil a gente convencer realmente um paciente a entrar numa cirurgia. Alessandra, assim, quando eu vou explicar para o paciente as possibilidades, né, que a gente tem de operar, eu sempre coloco na mesa o fato de poder fazer um gengival livre, né, sempre inferior ali, sempre. Mas ele sempre pergunta, mas Ricardo, mas por que você está me oferecendo um caminho que vai ter 2 cirurgias,
né? Se você está me falando que tem um outro caminho que eu vou passar por uma única etapa cirúrgica. E, assim, eu sempre penso, né? E até com os colegas dentistas, né, que formaram com a gente, quando eu posto casos cirúrgicos, eles me xingam muito, né? Muito. Porque não é agradável para a gente, né? E, às vezes, a gente perde um pouco de noção que uma cirurgia, às vezes o cara fica sem dormir, o paciente fica sem dormir 2 dias antes, 3, uma semana. Ele já está estressado, já está com, né, gastrite. Para a gente é mais uma cirurgia, mas às vezes para ele não, né? Então, fazer passar por... Eu tento resolver o problema com a menor quantidade de cirurgia possível. E justamente essas técnicas aí que eu coloquei hoje são técnicas que envolveriam uma única etapa cirúrgica. É nesse sentido que eu acabo colocando a minha árvore de decisão, né? Tentar resolver com uma única cirurgia. Mas o gengival livre, com certeza, é a técnica mais clássica e que tem resultados sensacionais. Eu adoro, para falar a verdade. Uhum. Né? Então, nesse sentido, entendeu? É de pensar também do lado do paciente. Acho difícil, né? Ele falar, então eu prefiro 2 cirurgias. Mas óbvio. Aqui, Oi. uma pergunta. Qual que é teu limite para você decidir entre um gengival livre e um retalho lateralmente, por exemplo? Claro, pensando em todas essas questões de ter um tempo ou 2 tempos, porque, querendo ou não, eu imagino que você ainda utilize a técnica em alguns casos, certo? Em que casos claro. você acha insubstituível o enxerto gengival livre? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: qual é o limite de decisão entre usar uma scullion ou esse retalho que você manipula a papila, né? Todo o envelope e combina com o enxerto conjuntivo? Então, Caio, eu acho assim, o gengival livre eu utilizo sempre que não há possibilidade de recobrimento, tá? Então, quando o paciente ele tem perdas interproximais consideráveis e nada de tecido queratinizado, eu uso o gengival livre para melhorar a qualidade tecidual, proporcionar mais conforto na escovação, tudo aquilo que a gente já sabe, né, que o gengival livre nos promove, mas eu uso o gengival livre nesse sentido. Quando o paciente ele não tem possibilidade de recobrir. Se ele tiver possibilidade de recobrir, eu sempre acabo optando por um retalho com um enxerto subepitelial. Eu digo isso assim, quando tem possibilidade de recobrir, o paciente ele sempre vai questionar se você usar um gengival livre, por que ficou diferente? E você pode explicar assim diversas vezes, pode mostrar foto, o gengival livre, ele é muito bom, ele fica desse jeito. Muitos casos que eu faço gengival livre, o paciente mesmo explicando que vai ficar diferente, que vai ficar cor diferente, tudo. Ele volta e fala, nossa, mas ficou tão diferente, né? Ah, não me incomoda, mas é assim mesmo? Né? Dá a impressão que ele não prestou atenção na consulta. Então, para não correr só esse viés, né, no consultório, eu opto sempre que dá para recobrir fazendo técnica conjuntivo subepitelial. E quando não dá para recobrir, que a previsibilidade é muito baixa, aí sim o gengival livre. É minha árvore de decisão clínica, tá? Agora, com relação à técnica do envelope modificado, né, e essa do Anton Scullion, que é praticamente a mesma, a única diferença é que o Anton Scullion não divide as papilas, né? Cara, a gente vem utilizando essa técnica do envelope modificado, que é levantar as papilas, faz muito tempo já que a gente faz. Acho que desde 2016 a gente começou a usar esses casos, né? Essa técnica. Então, para mim, é algo que está tão normal que eu só uso ela, para falar a verdade. Eu não faço a técnica sem descolar as papilas. Eu sempre descolo papila. Eu gosto de ver a raiz, eu gosto de enxergar se tem cálculo, eu gosto de ver defeitos interproximais, entendeu? Mas é uma opção minha. Eu acho que a técnica do Anton Scullion funciona muito, muito bem, entendeu? Eu acho que ele foi muito feliz também, mas é uma opção minha. Eu gosto de enxergar bem ali. Ricardo, E me facilita a sutura, né?
Eu gosto de suturar o conjuntivo nas papilas. O que você está falando agora é bem interessante. A gente teve uma aula ano passado, no início do Amigos da Lácia, que o professor Márcio Falabella, da Federal de Juiz de Fora. Ele falou sobre recessão também. E ele falou exatamente o que você está falando. Qual é a melhor técnica para o caso A, B, C? A melhor técnica é aquela que você domina. Exatamente. Então, se tem descrição na literatura, ela funciona e você domina, porque o que os alunos de início de especialização, de atualização têm que entender é que é uma cirurgia avançada. Isso não é simples, é muita delicadeza, existe um instrumental apropriado, existe um treino na tua mão para você não perfurar tecido, para você não rasgar. Uma incisão mal feita aí, você detona com a tua cirurgia, né? Aquilo que você falou, é pensar no desenho de um retalho, é pensar em todo o planejamento cirúrgico. Então, isso é uma curva de aprendizado, né? É muita cirurgia pré-protética, é muito retalho levantado, para depois você começar a brincar com tecido para lá e para cá. Bem legal que você falou. Tem que respeitar a curva. E eu gosto, isso tudo que eu coloco aqui, né, nesse último slide, que é gastar mais tempo planejando do que executando, eu levo fielmente. Assim, eu realmente gosto de ficar 45 minutos olhando todos os ângulos ali do dente para não ter dúvida. Quando eu sentar para operar, é isso. Né? Eu não gosto de sentar e falar, vamos ver na hora, né? Tem gente que gosta, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de falar assim, na hora a gente dá uma olhadinha e vê o que vai ser melhor. Eu sou muito metódico. Eu não funciono desse jeito. Eu tenho que sentar sabendo, do começo ao fim, o que será feito. Pessoal, eu queria agradecer e eu vou ter que me despedir aqui porque o meu feijão está queimando ali. Eu tenho 2 meninas, né? Uma de 3 e uma de 1. E a de 1 está me chamando ali desesperadamente. Eu vou ter que colocar lá para dormir. Beleza. Obrigado aí pela sua presença aí. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer. É um assunto que eu adoro falar. Vamos marcar mais vezes aí e eu vou participar também mais vezes das discussões aqui. Com mais tempo. Maurício, bom, professor Ricardo, queria agradecer, parabéns aí, um bom senso clínico maravilhoso, uma didática muito boa. E a gente vai estar enviando uma singela lembrancinha para o senhor. Muito obrigado, parabéns. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Fiquem bem aí.